Olá, bom dia meus amigos da Casa de Ubiratã. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí nesses minutos sobre a aula número 8 em relação às considerações gerais dos passes, tá? É a parte 1, está na página 214 e 215 da nossa apostila. Bom, eu espero que você já tenha feito as suas vibrações, né? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho a minha câmera. Né? E que a luz de Jesus nos ilumine aqui nesse nosso pequeno estudo. Bom, o que a gente vai falar hoje, né? O que é o nosso comentário? Como o próprio nome diz, o título, né? É uma consideração geral em relação ao curso de passes. Bom, a gente já estudou, né? Você está estudando as questões das forças espirituais, né? Que transcendem o espaço e penetram nos nossos centros de forças, né? A gente tem aquele centro de força desde o coronário até o básico, então frontal, laríngeo, esplênico, genésico. Ao total, depende da literatura que você for buscar, você vai ver entre 7 e 8 centros de forças. Bom, o que acontece? Como nós já vimos, a gente é feito de moléculas, né, de átomos, né? Sem entrar na parte química, o que a gente tem que perceber? Que tudo no universo está em movimento, está em vibração. E a gente chama esse modelo, às vezes, de energia, né? E a gente sabe que essas energias elas vão fluir de um centro de força, né? À medida que uma determinada faixa vibratória ocorre. Então, o átomo ou esse elétron, ele se movimenta em vibrações, né? Em ondas, né? E o que acontece? Dependendo da frequência dessa vibração, a gente tem uma coisa que a gente chama de espectro de luz. Então, ele vibra numa certa frequência, eu vejo, a minha retina capta a luz vermelha, eu vejo outra frequência, a luz verde e assim por diante, né? Bom, o que isso tem a ver com a gente? A gente tem que entender que o modelo que a gente estuda, quando a gente trata de passe, tanto para que eu doe esses meus fluidos, que eu vou chamar aqui de energia, pronto, para alguém receba, eu tenho que saber quais são os centros de força, né, e as suas localizações que recebem, ou seja, são capazes de receber essa energia, bem como eu também sei a forma como eu vou vibrar essas energias. Então a gente sempre fala assim, vibre pensamentos positivos, vibre a presença de Jesus, etc. Tem gente que tem problema, a dificuldade, melhor dizendo, em vibrar certas cores, né? Então a gente fala sempre, vibre uma cor neutra, vibre o branco, aliás, porque a soma de todas as cores resulta num prisma branco, né? Quando a gente fala de natureza, em relação ao corpo humano, né, a gente está falando de 3 tipos, basicamente, como a apostila nos dá. Ela nos trata da natureza fisiológica, as questões emocionais e espirituais. Então, fisiológica, o gástrico, né, o sistema excretor todo, né, e o genésico, o sistema reprodutor. A questão da emoção, muito focada na questão do coração, do cardíaco e do laríngeo. Um exemplo aqui por exemplo, quando você tem aquela pessoa que quer falar e você não deixa ela falar, ou ela se sente impedida de falar, então ela começa a travar a emoção dela na garganta, né? Parece que ela está sendo sufocada, né? Então, às vezes, deixa a pessoa falar que é melhor para ela, ela vai expelir toda aquela angústia e enxurrada de sentimentos que ela tem. Tudo bem? E a nossa percepção vista muito bem pelas glândulas, né? A gente coloca sempre a epífise e a hipófise pela questão do frontal, né? E do coronário. Opa, desculpem. Então, a questão do frontal, a hipófise, né? Que fica aqui. Lembrando que tem um capítulo do livro do André Luiz que trata só sobre essas glândulas, né? É muito interessante isso. E eu tenho ultimamente aprendido um pouquinho mais sobre o que faz exatamente a hipófise. Mas elas funcionam como uma conexão direta com o mundo espiritual, né? A gente também já viu isso. Então, se a gente pudesse enxergar um fio ou um elo que se comunica entre o nosso corpo perispiritual, o mundo espiritual, a gente entende que esse elo sairia dessa região mais espiritual. Bom,
o que a gente trabalha nesse conceito, né? Como é uma consideração da aula, a gente tem que entender que a gente é o que a gente vibra. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente bebe, a gente é o que a gente fala e a gente é o que a gente coloca dentro do corpo, né? Então, por exemplo, a gente sempre diz que não é muito aconselhável, se você vai se dedicar um dia da semana a doar teus fluidos, a um passe, a trabalhar num centro, numa casa espírita ou em algum outro local, que você se abstenha de uso de algumas coisas, medicamentos pesados, tóxicos, fumos, né, entre outros, né, a bebida, obviamente. Por quê? Porque eles vão fazer o quê? Eles vão desregular o seu binômio de energia, que é aquela questão entre força e o local, o plexo. Por exemplo, o plexo solar, que está aqui na altura do coração, ou o nosso centro de força é o centro gástrico. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo simples, né? Se eu bebo muito álcool, tá? Eu não estou aqui julgando, não é esse o nosso ponto. Mas, veja bem, o meu corpo ele vai fazer um trabalho porque ele entrou em desarmonia. Tá? Eu alterei o pH do estômago, fiz uma série de alterações e eu preciso gastar essa energia, né, para ter essa reabilitação. Agora, se eu vou à noite trabalhar numa casa espírita e quero doar uma energia que eu não tenho, você concorda que eu estou descompassado? Né? Então, o que a gente sugere é nessa questão de passe, que é um momento de doação. Né? Eu posso doar aquilo que eu tenho, eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Ah, mas eu não tenho energia, eu capto do universo. Perfeito. Mas então eu, como um canalizador, como um centro de transferência, eu preciso estar limpo e purificado. Não posso estar desarranjado. Entendeu? Então, por isso que a gente critica, no sentido benéfico da palavra, da amplitude da palavra, o uso de algumas substâncias, até mesmo o excesso da própria alimentação, né? Alguns vão dizer, olha, não coma carne, porque é difícil de digestão, etc. A gente pode debater isso com um pouco mais de profundidade, mas o ideal é que a gente vá para um centro espírita, né, no nosso caso, de uma forma mais pura possível. Porque, insisto, o momento do passe é um momento de doação, de interconexão com o plano espiritual, tá? Através, como nós já explicamos, dos chakras, né? Bom, uma outra coisa importante que a gente vê, né, e está bem colocado aqui na própria apostila, é que o nosso espírito ele tem percepções que o nosso corpo físico grosseiro, vamos dizer assim, não tem. Então, em outras dimensões, a gente não percebe relativação de espaço-tempo, como a gente tem um sentido aqui, né? Então, o nosso sentimento biológico, chega uma hora eu tenho sono, chega uma hora eu tenho fome, eu tenho sede. Então, uma das coisas que a gente acaba se depurando, ao sentido de trabalhar, né, é essa esvaziação dessas transmissões dentro das nossas células. Nosso corpo, vamos falar corpo exatamente, né, porque nosso corpo é um aglutinado de células, né? Então, isso também é importante que a gente trabalhe sempre que a gente vai pensar na doação do passe. Perceba que eu insisto bem na palavra doação, porque eu entendo, quando eu sou um trabalhador de Cristo, eu estou me doando, ainda que eu seja o primeiro beneficiário a receber. Tudo bem? Bom, a gente fala um pouquinho desses centros de forças, né? Lembrando lá dos centros de força, como eu já falei, vai do básico, genésio, que termina lá no coronário. Nossa, tenho dificuldade de falar essa palavra aqui. Então, a gente trabalha da seguinte questão, né? Eu sou capaz de receber por esses centros de forças as nossas vibrações. Nós já estudamos vibração, eu dei uma pequena introdução aqui, né? A vibração entende algo que se alterna, né? Ela não é estático, ponto. Né? E a gente trabalha bastante nesse conceito com aquelas energias, né, que nós podemos dizer das cores. E onde a gente capta isso? Pode ser de forma artificial ou de forma natural, do próprio espectro do Sol. Né? Então não é mentira quando a gente fala que além de ser bom para a biologia do corpo, formação de vitamina D, né, o uso dos raios solares.
Entretanto, a gente tem uma pequena ressalva, né, dos excessos. A própria apostila aqui nos traz, né, a questão de que alguns centros de força, né, eles não devem ser hiperestimulados, né, ao próprio exemplo do centro centro genésico, né, que é a questão da sexualidade, e o gástrico, que é a questão da comida, né, do excesso de comida. Lembra, gente, todo excesso é tão prejudicial quanto a abstinência, né? Os extremos são ruins em qualquer área da nossa vida, né? Eu já fiz alguns comentários que o grande desafio da nossa vida é ser ponderado em tudo. Esse é o grande desafio, né? Nem tanto isso, nem pouco disto, tá? Então, esse meio termo, inclusive está na Bíblia, lá em Gálatas, né? E é importante a gente buscar essa questão do equilíbrio. E Jesus já nos falava bem disso, né? Então, voltando aqui, a gente percebe que não devemos estimular ou deixar de estimular algumas desses centros de força, por uma questão até de vitalidade e de saúde, né? O que pode ser perigoso. Por exemplo, se você estimula muito um determinado centro de força, que ele é mais canalizado à questão da matéria, como o próprio genésico e o gástrico, como eu falei, né? Você está mais vinculado à questão carnal. Vou dar um exemplo simples, né? A gente já leu em vários livros espíritas que o espírito não tem necessidade de comer, não precisa comer a cada 3, 4 horas igual o nosso, né? Estou falando do espírito que já está atingindo um certo grau de elevação moral, né? Mesma coisa em relação ao sexo. Nós, seres humanos e alguns poucos animais, associamos o sexo ao prazer, não a uma atividade reprodutiva apenas, né? Então, esses espíritos já estão numa faixa de evolução maior do que a nossa, obviamente, né? Ele já não tem essa necessidade. Por isso é do alerta da gente não ter um estímulo exacerbado desses chácaras. Tudo bem? Bom, a apostila ela tem alguns conceitos, né? E eu vim aqui só simplesmente como um facilitador de dar uma reforçada nisso, né? Entendo que a aula presencial ela é muito mais nesse sentido abrangente, né? Porque a gente abre um certo debate e conseguimos expandir essas ideias. Mas, como hoje nós temos que fazer dessa forma, eu agradeço a sua atenção, oro e vibro, né? Por que em breve nós possamos voltar a nos reunir. Um grande abraço a vocês, com a bênção de Nosso Senhor Jesus e de Ubiratã e de todos os amigos da nossa casa. Fiquem com Deus.